6h08. Se você é usuário de rede social, é quase certo que sua timeline esteja sempre com imagem de gatinhos e cachorrinhos, desde aqueles que aparecem bichos de verdade até aqueles da série Cansei de Ser Gato. Mas uma coisa é postar foto de bicho e outra é criar porque determinadas pessoas se afeiçoam a determinados animais. E quais animais e quais raças são as mais adequadas para cada um? Vamos perguntar vamos levar essas e outras questões para os nossos entrevistados de hoje. Médico veterinário especialista em comportamento animal, ou melhor, médico veterinário que trabalha com zoopsiquiatria, que é um ramo também dentro dessas possibilidades de atuação, zoopsiquiatria e comportamento animal. Estamos recebendo aqui Stefano Mendes Lima. Tudo bem, Stefano? Tudo bem. E aqui com a gente também o consultor e proprietário da Escola de Banho e Tosa, Luiz Carlos Bispo. Tudo bem? Tudo bem. Senhores, para começar, uma pergunta muito pessoal. Os senhores também criam? Sim. Tem o que em casa, Bispo? Eu sou proprietário de 5 gatos e 9 cães. E se dão bem? Só? Sim. Só? 5 gatos e 9 cães. Isso. Tem algumas particularidades de algumas raças que a gente consegue fazer uma interação melhor, no caso do felino, e outras nem tanto. Então, a gente respeitando o limite de cada um, a convivência é super normal. Bom, depois você vai dizer como é que é, porque para alguns é um milagre. Que é esse normal, E Stefano talvez possa explicar também. Não, eu não crio nenhum animal porque eu não tenho tempo, então não dá para criar um animal sem ter tempo. Essa é uma das questões, né? Como é que a gente pode... É uma coisa que Silvana costuma falar, né? Silvana tem uma cadela, tô aqui entregando aqui a vida pessoal de Silvana, da minha chefe, né? Veja só. Mas ela tem um animal, ela costuma dizer isso. Você não pode adotar um animal se você não estiver consciente de que isso é uma responsabilidade para a vida toda do bicho, né? Isso, Stefano. Exatamente. Um animal vai viver aí... Hoje já tem uma expectativa de vida muito maior, né? A gente tem poodle com expectativa de vida de 24 anos, o gato também, a gente já tem casos de viver 20, 21 anos. Então, assim, tem que ter noção que você vai tutelar uma vida, né? Que sente dor, que raciocina, né? Que precisa de cuidados e que é um ser social. Sendo um ser social, ele precisa ser sociabilizado. Não adianta você trancar um animal, um cão, um gato dentro de casa, sozinho, maus tratos. Agora, considerando isso que você coloca, da questão do tempo, que lógico, esse é um fator, deve logicamente ser considerado, mas também levando em conta o ritmo de vida atual, onde as pessoas têm muito trabalho, têm muitas atividades, isso seria, enfim, um empecilho para ter um animal? Dá para fazer uma conciliação? Como mesmo nesse mundo agitado, conseguir manter de uma forma harmônica um bichinho em casa? Olha, eu acho que ter um bicho em casa deveria ser um plano da mesma forma de que ter um filho, né? Obviamente a gente tem animais que, se socializado corretamente, se cuidado corretamente, vai viver muito bem, né? Agora, imagina se é um animal de companhia e o tutor sai 7 horas da manhã, chega 9 horas da noite, quem faz companhia para esse animal, né? É um ser social. Seres sociais, a maior parte dos seres vivos no planeta Terra são sociais. A gente tem raríssimos casos de seres não sociais, né? Que vivem sozinhos. Então, assim, o contato social é uma necessidade básica para que o cérebro funcione. Não existe ser social sem sociedade. Como a psicologia fala, eu também sou estudante de psicologia, a psicologia fala, não há humano sem sociedade. Então não há também nenhum ser social sem sociedade. Eles morrem. Quando a gente pensa em pessoas num apartamento, por exemplo, né? Falando nessa questão social, de que não tem tempo e tudo mais. O tamanho do apartamento, o tamanho da casa, sempre o principal motivo que a gente tem que pensar nisso? Veja só, você, para escolher um cão, como o Stefano estava falando, na natureza eles têm a matilha, né? Então, até na natureza, os animais, eles precisam dessa sociabilização. O espaço é extremamente relativo. O que realmente importa é a disponibilidade de tempo que você terá para cuidar desse animal. É muito comum as pessoas virem a mim para consultar que cão comprar, e ele fala, eu saio às 7 da manhã e eu chego às 8, muito cansado, e ele quer comprar um filhote de labrador. O que irá acontecer? No primeiro dia,
ele vai pôr a casa abaixo. E aí a pessoa fala, eu vou doar esse cachorro porque ele é destruidor. Então, a maioria das indicações são para ir para uma loja de brinquedo e comprar um cão de pelúcia. A sociedade humana hoje, os medicamentos mais vendidos são os psiquiátricos, né? Então, realmente, a gente não está vivendo num local adequado. Quem foi que inventou que um apartamento de 20 metros quadrados, de 50 metros quadrados, é suficiente para uma família viver, né? Então, se não é adequado para a gente viver, imagina um cão que precisa correr, né? Os exercícios físicos, eles fazem com que os hormônios sejam estimulados, né? E os hormônios fazem os neurotransmissores funcionarem direito. Então, se você priva o animal de exercício, você vai ter um animal com problemas psicológicos, sim. E se você priva ele de socialização, de estar em contato com outros animais, de socializar, ele vai ser um animal ou muito medroso, aquele que quando alguém buzina sai correndo, ou atacar por medo. Bom, vocês comentaram sobre essa questão, inclusive, espacial envolvendo a criação de um animal e me veio à mente, por exemplo, animais que talvez sejam ainda mais restritos de espaço, que são os pássaros, de modo geral, né? Papagaios, pássaros de menor porte, que ficam engaiolados. Algumas pessoas que são proprietárias de bichos, às vezes por apelos dos filhos, que ficam com pena dos animais, ou o que quer que seja, chega um momento em que pensam, pô, e agora posso liberar esse papagaio, por exemplo, esse animal, essa ave, por exemplo, posso libertá-la? Existe algum momento, depois de tantos anos passados com uma ave, em que isso possa ser considerado uma coisa não indicada? Tipo, você não pode... Passou da idade que você pode libertar esse animal, agora ele depende muito de você? Ele vai ser totalmente dependente. Você imagine que ele ficou lá, vamos supor, 10 anos recebendo alimentação num determinado horário. Ele não precisa se preocupar em buscar essa alimentação. Ele é privado da sua liberdade, mas por outro lado é assistido nesse sentido. Quando você tem esse animal, neste caso, como é que eu vou conseguir soltá-lo na natureza para que ele volte a ter os seus hábitos normais? Em determinado período vai ser impossível. Esse animal vai morrer, ele não vai conseguir buscar a alimentação que lhe é devida. Então, em casos de animais que são retirados de residência, ele passa por um processo de readaptação em instituições, em ONGs, IBAMA principalmente, CETES, para tentar, uma possibilidade de devolver esse animal na natureza. E na maioria dos casos, isto não acontece porque ele não reabilita. Os seres sociais aprendem a caçar, buscar alimento, a viver, a procriar pela observação, né? Então eles observam os pais e os pais ensinam a fazer isso. Então o animal que nasceu em cativeiro jamais vai poder ser solto na natureza. O animal que foi tirado da natureza e ficou por pouco tempo, né, por manipulação humana, ele ainda tem uma possibilidade de voltar. Agora, um animal que ficou por longos períodos, ele nunca mais vai poder ser solto na natureza, porque eles não sabem caçar. Um exemplo, por exemplo, o gato aprende a mordiscar a mão com a mãe e com os irmãos. Um gato que foi desmamado, foi tirado da mãe, ele nunca aprende a mordiscar, ele sempre vai morder forte, né? São coisas que o gato aprende a fazer xixi e cocô na areia com os pais, né? Um gato que não teve esse ensino vai ter mais dificuldade. Vai vir a fazer, mas vai ter que ser ensinado, vai ser mais difícil. E considerando a questão do comportamento entre humanos e bichos, né? O nosso assunto aqui de hoje. Enfim, animal que acaba herdando, digamos assim, o comportamento do dono, acaba acompanhando esse... O animal aprende por imitação, né? Como os filhos aprendem por imitação. Então, um animal de uma pessoa muito agitada, ele tem a tendência a ser agitado, né? Um animal de uma pessoa mais calma, ele tem uma tendência. Mas a gente tem que pensar também nas tendências raciais. Então, assim, é muito difícil você ver um pug
virar um demônio, mesmo que a pessoa seja muito agitada. Mas você percebe alguns distúrbios, sim. Eles aprendem por imitação e por isso eles podem herdar. E o contrário também, né? Sim. O dono acabar pegando as características, digamos assim, o perfil do animal. É mais difícil porque, veja, as pessoas não adaptam o local ao animal, né? Quando as pessoas vão ter um neném, fazem o quarto do neném, enfeitam, ajeitam tudo para esse neném vir. Quando eles querem um animal, eles simplesmente vão em um lugar que vende, pega qualquer animal que eles acharam bonitinho e joga dentro de casa, e esse animal que se adapte. Então a gente vê várias raças que têm problemas sérios, por exemplo o Dachshund, que tem problema de coluna porque vive numa casa onde o piso não é adequado e tem sofá que ele fica subindo e descendo. Então as pessoas não adequam o ambiente ao animal e nem se adequam ao animal, né? Agora, a gente vê coisas boas no sentido assim, idosos, por exemplo. Eles têm a responsabilidade de levar aquele animal para passear, né? E isso faz, primeiro, com que eles façam algum tipo de exercício, né? Não fiquem sedentários, né? Tem a responsabilidade. E segundo, vai passear com o animal, aí encontra outra pessoa, a pessoa pergunta, que animal bonito, e se socializa, né? Então, tem vários relatos que pessoas que têm animal têm menos problemas cardíacos, têm menos problemas de sedentarismo e também têm menos problemas alérgicos. Crianças que são criadas com animais têm um sistema imunológico muito melhor, têm tendência a ter muito menos alergia. Bispo, eu fico imaginando aquela situação em que a pessoa tem um animal em casa e seu companheiro ou sua companheira não tem exatamente os mesmos cuidados da pessoa que tomou a iniciativa de adotar. E aí, por exemplo, pode dizer alguma coisa do tipo, pra que tosar? Tá bom assim, o pelo nem cai no olho e tal. Existe algum argumento, para além de questões puramente visuais, estéticas, se a gente pode colocar dessa forma, que favoreça um argumento do tipo, é importante sim? Sim, eu posso dizer que é importante sim fazer o procedimento, porque cada raça, na sua origem, ela foi criada para um objetivo, tá? Então, a partir do momento que a gente não obedece essa tendência pela qual a raça foi criada, a gente começa a deturpar aquele animal dentro do nosso ambiente. Então, os cuidados com banho e tosa, eles precisam ser muito bem feitos, ao contrário do que imagina, por exemplo, os cães da raça Shih Tzu e Lhasa Apso, que são os cabeludinhos mais comuns hoje no dia a dia. O querido amigo ouvinte já identificou essas raças. Eles têm fotossensibilidade, e o que é que a gente faz? Corta o pelo porque diz que ele não está enxergando. Então, assim, é necessário que, para que a gente adote esse animal e não criar uma situação ruim para ele, que estudemos sobre essa raça, que não simplesmente façamos como o Stefano colocou. Eu vou num lugar, compro e tá de qualquer jeito. Isso é o que gera o maior índice de abandono dos animais e tantas outras situações que a gente está acostumado a ver. Que erros mais comuns vêm à sua cabeça se eu te perguntar, por exemplo, os erros que as pessoas cometem por desconhecimento de raça? Por exemplo, um erro muito comum e que dá acidentes gravíssimos é com a raça Chow Chow, tá? Ele é um animal extremamente lindo quando é um bebê, mas um animal que pode se tornar extremamente violento, vindo até poder matar alguém. O Chow Chow é o cão de guarda da polícia da China. Então, para vocês terem uma ideia. E foi trazido para o Brasil como cão de companhia. Então, hoje ele faz parte... Você falou isso com um olhar bem desaprovador, bem reprovador, hein, Stefano? Eu prefiro trabalhar. Eu prefiro trabalhar com Pitbull e com Rottweiler do que com Chow Chow. É extremamente difícil. O cachorro, então... Então, aí, dentro dessa conversa, as pessoas acabam comprando, não interrompendo, sem essas noções. Deveriam consultar uma pessoa, enfim, especializada. O trabalho do consultor, o meu trabalho, o trabalho do Stefano, é justamente para ajudar a pessoa que não tem o conhecimento, não domina, porque ele fala, o cachorro é lindo, mas não consulta quem tem que consultar.
E por aí vai a nossa conversa aqui no Frequência Baiana de hoje, 6 horas e 23 minutos. Você também pode participar, trazer o seu questionamento. 6h23. Band News FM, Salvador, 99,1. Só notícia, só FM. Band News FM, Frequência Baiana. Agora, 6 horas 39 minutos, nós estamos falando um pouquinho aqui sobre as responsabilidades inerentes à criação de animal, o melhor animal que você pode escolher, dependendo também do seu estilo de vida, comportamento animal. Nós estamos aqui conversando em nosso estúdio com o médico veterinário que trabalha com comportamento animal e zoopsiquiatria, Stefano Mendes Lima, e também recebemos o consultor e proprietário de Escola de Banho e Tosa, Luiz Carlos Bispo, e estão vindo várias mensagens aqui de ouvintes, então a gente vai tentar dar voz a eles também. Tem um ouvinte que estava comentando justamente, Bispo, o que você estava dizendo, né? A gente estava perguntando, por exemplo, o que é você ter um papagaio durante anos na gaiola, bater uma crise de consciência e querer liberar, e você estava falando justamente que havia de se considerar as dificuldades inerentes a essa ação, né? O ouvinte aqui estava comentando que a soltura de animais de cativeiro é ilegal porque o animal não pode ser solto aleatoriamente. Precisamos conhecer a procedência genética. Tirar animais da natureza é crime. Aí a mensagem já começa a ficar um pouco desconfigurada. Ouvinte, mande o restante da mensagem, porque eu acho que você excedeu o limite de caracteres da sua mensagem. Mas a primeira parte chegou. Não só soltar o animal é crime, ter o animal é crime. É crime ter um papagaio dentro de casa. Pois é, porque é um animal da fauna brasileira. Aí tem uma questão curiosa que é, uma vez lá em casa apareceu um pássaro e eu liguei, não sei se foi pro Ibama, acho que eu liguei pro Ibama. E pediu, estamos com o animal aqui, apareceu, a gente está cuidando dele, mas a gente queria entregar. E quando a pessoa chegou lá e disse, olha, esse pássaro em específico não pertence à fauna brasileira, não é responsabilidade nossa, foi o que ele disse. É um outro problema, né? Quer dizer, existe uma parte do crime que compensa, ao que parece, né? Porque existe essa brecha, as pessoas ficam, enfim... As regras, elas só são aplicadas para a nossa fauna, né? Então, você pode ver que os animais... Tem animais belíssimos africanos que são vendidos por criadores, né? Esses animais são anilhados, mas a gente sabe que tem o comércio paralelo. E que devem sofrer pra caramba, né? Sofrem pra caramba. Bom, a gente está aqui conversando também com o nosso ouvinte de final do telefone 7841. Ele pede para que a gente fale um pouquinho sobre o Basset Hound. Basset Hound. Existe às vezes uma confusão grande das pessoas em confundir um Dachshund com um Basset Hound. Provavelmente ele deve estar se referindo ao famoso salsichinha que fazia uma propaganda de amortecedores, né? Então, ouvinte, para que você tenha maiores informações sobre essa raça, eu vou te passar um site chamado cbkc.org, aonde está descrito todas as características e as necessidades que você precisa saber dessa raça, que é uma raça muito legal de se ter. Eu já tive a oportunidade de ter um Dachshund e são extremamente companheiros, né? Quem busca um cachorro que é sombra, você pode buscar um Dachshund. Tem uma outra pergunta também do ouvinte, final 6983. Minha pergunta aos especialistas no estúdio. Li uma pesquisa francesa sobre o corte do rabo do cachorro como sendo uma mutilação. Procede? É uma mutilação, você não pode mais nem fazer operação na orelha, né? Cortar a orelha, nem no rabo, nem tirar as garras dos gatos, como faziam, nem tirar as cordas vocais. Isso é crime, né? Crime pelo conselho. Tira-se cordas vocais? Sim. Tirava-se cordas vocais dos animais para que ao latir não emitisse tanto barulho. Agora, eu acho assim, se você quer um cachorro que não tenha cheiro de cachorro e que não lata, compra de pelúcia, né? Então é crime. E não se deve fazer porque você coloca o animal em situação arriscada. Ele vai ter que ser sedado, anestesiado, pode cortar vasos, tem vários riscos. A gente falou aqui basicamente de animais pequenos. Eu queria que você falasse um pouquinho de cavalo, que eu sou apaixonado por cavalo. Tem muita gente aí que deve ser apaixonado por cavalo também. Eu queria falar Olha, eu trabalho com cão e gato. Eu tenho um colega em São Paulo que trabalha ele faz zoopsiquiatria de cavalos, né?
O cavalo é um animal extremamente inteligente, tanto ou mais inteligente que o cão, né? Mas eu não tenho tanta informação assim para falar sobre o cavalo. Agora vocês podem procurar etologia de cavalos. Para vocês terem uma ideia da importância do cavalo, ele é um animal eleito para ser estudado nas faculdades de medicina veterinária. A partir do cavalo, você estuda todo o resto. Tamanho. Finalizando já o nosso papo, que poderia seguir muito mais, bastante interessante essas informações que vocês trazem, mas para concluir mesmo, assim como no mundo nos humanos, hoje as pessoas compensam muito, né? O pai, a mãe, enfim, as pessoas que não têm tempo de ficar com aquelas pessoas acabam compensando com brinquedos e outras coisas. Isso também acontece no mundo dos animais, né? Esses mimos que são oferecidos, e aí esse mercado de pets cresce cada vez mais. Até que ponto isso é positivo? Compensar a ausência por... Existem hoje brinquedos comportamentais, né? Existe uma linha de brinquedos chamada Kong, que o ouvinte pode procurar nos pet shops, e ela é voltada justamente para suprir um pouco dessa necessidade, mas não totalmente, tá? A sociabilização, ela precisa acontecer. Ouvinte de final... Desculpa. É muito... Assim, é muito importante que se deixe muito brinquedo, ossinho, principalmente aqueles brinquedos que você bota ração dentro e quando o cão bate sai só um grãozinho, que ele fica ali muito tempo, porque é enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental veio de zoológico, né? Lembra que ficava preso leão, não sei o que, tinha problema, e aí enriquecia o ambiente. Então a gente trouxe também para o animal de dentro de casa. Eles vivem como se vivessem numa jaula, então vamos enriquecer o ambiente deles. Rapidamente, antes da gente terminar, o ouvinte de telefone final 7841 mandou uma mensagem aqui falando, né? Não é o salsichão, não é o outro. Você recomenda para apartamento? Olha, se ela cumprir as normativas que precisa pro cão, ela pode, mas não aconselho não. Ele tem o latido mais alto e grosso de todos os cães. Se você não quiser dormir, pode comprar. Ele é interessante porque quando você chega num muro alto e você ouve o latido dele, você pensa que tem um dog alemão, que tem um cachorro gigantesco. E quando você vê o tamanho, é ele, né? Então assim, e ele uiva. Então, ele gosta de fazer zoado. Ele uiva. Então, eu acho que apartamento, talvez, se seus vizinhos não forem tão amigos... Você pode comprar, né? Cão de faro é isso, cara. 6h46, já virando para 47. A conversa rendeu aqui com os nossos entrevistados hoje. Conversamos com o médico veterinário que trabalha com comportamento animal e zoopsiquiatria, Stefano Mendes Lima. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês. E também o consultor proprietário de Escola de Banho e Tosa, Luiz Carlos Bispo. Obrigado por vir também aqui ao Frequência Baiana. Eu é que agradeço poder estar compartilhando conhecimento com os nossos queridos ouvintes. Um abraço. 6h47.